pelo pequeno atraso que a gente teve aí. É isso que acontece quando vocês deixam o taverneiro que não é streamer fazer streamer. Mas estamos de volta, estamos aqui com a presença ilustre de Verônica da Madcast e Thiago. Eu já vou apresentar eles, mas antes, vou aproveitar que a gente está aqui, eu tenho que falar da Montink, que é nosso parceiro aqui, que possibilita a gente fazer essas lives com a gravação dos podcasts. E a Montink é uma plataforma onde você aí que trabalha com produção de conteúdo, é designer, é artista, né, desenhista, você pode começar a monetizar aí o seu conteúdo abrindo uma lojinha, por exemplo, de camisetas, como nós temos da Taverna Online. A nossa loja é a Forja Online. Você encontra camisetas de RPG muito legais, como essa aqui que eu estou usando. Na Idade Média não tinha dragão. E tem muitas coisas lá e tem muitas coisas novas vindo. Tem algumas parcerias bem bacanas que a gente está fechando. Em breve vão ter estampas exclusivas lá. A gente falou ontem numa live, então acho que eu já posso fazer. A Craftando Jogos agora é nossa parceira dentro da Forge Online. Então, para você aí que gosta de RPG, que apoiou o Kalimba, que foi um grande sucesso no ano passado, vamos ter estampas exclusivas de Kalimba e de todos os títulos da Craftando Jogos lá na Forja Online. Galera, pessoal do chat, estamos bem, estamos de volta. Eu vou twittar de novo aqui que nós estamos de volta, inclusive. Estamos de volta na Twitch. Online. Pessoal do chat, está tudo bem? Estão ouvindo? Bom, agora que eu já me apresentei, vou passar a palavra aqui para o novato. Vamos apresentar primeiro o novato. Thiago, se apresenta, fala quem você é, da onde você veio, o que você faz. Oi, gente, eu sou o Thiago. Bom, eu gosto de coisas nerds desde 1500 e bolinha, que é basicamente a minha idade. Eu conheço a HP Lovecraft. Cara, eu não faço ideia de quanto tempo eu conheço a HP Lovecraft. Mas eu jogo RPG desde 1900 e eu estou tentado a dizer 96. Quando eu conheci Vampiro a Máscara, que estava lançando no Brasil a segunda edição. Foi na Bienal do Livro e Vampiro, né? Coisa de criança, você olha para aquilo, aquela criança sombria, nerd, que não tem amigo nenhum, né? Olha para Vampiro e fala assim, quero. Li quadrinhos desde sempre, trabalhei com TI grande parte da minha vida. Hoje sou um TikToker que não faz dancinha, fala de assuntos nerds. E tô sempre pelas redes sociais passeando por aí. Sensacional. O Thiago está aqui por causa especificamente de um TikTok dele, que né, a gente tem um TikTok aí recente, a gente começou a seguir as hashtags de cultura nerd, cultura pop, RPG, e eu caí num vídeo do Thiago falando sobre Lovecraft, que eu achei muito legal, eu achei que ele se comunica de uma maneira muito foda, e aí eu falei, cara, preciso chamar esse cara aqui para gravar com a gente. E aí a gente já tinha a nossa série. Vocês estão tendo o privilégio de ver o primeiro episódio da nossa série sobre monstros, o Monstruário. E a gente está começando falando de Cthulhu, mas antes eu tenho que apresentar a Verônica, que vai estar aqui comigo durante essa série. Se apresenta aí para a galera, quem já não te conhece, você está sempre aqui. Olá, Mads, aqui é a V. Eu acho até difícil, né, não me conhecer depois de tantas participações. Mas é uma honra sem tamanho estar aqui nesse monstruário, que é um dos assuntos que eu mais adoro falar na minha vida, que é monstro, demônio, capeta, por aí vai, né, gente? Tá aqui dentro. E eu tenho meu próprio podcast, né, também, o Madcast, _BR, para quem quiser ver no Instagram, senão é só o Madcast, que a gente fala sobre a vida, o universo e tudo mais, e lá a gente já deu indicação de Lovecraft também. Então, para que depois quiser ir lá, mas enquanto isso, fica aqui para conhecer mais especificamente, né? Mais a fundo com a gente hoje. Sensacional. Galera do chat, quem quiser ver as redes, é só dar exclamação convidado aí no chat, que vocês já vão ver as redes do Thiago e a V, para vocês poderem seguir o trabalho deles também. Bom, além disso, a gente tem algumas outras hashtags aqui no título da live, né? Taverna, loja e Montink, para você aí. A exclamação Montink te dá um link para caso você queira ali abrir a sua lojinha. Você tem o dobro de período grátis com esse link da Taverna Online. Bom, vamos começar? Depois desse começo atribulado todo aqui? Eu diria mais, diria que foi um começo insano. Diria que já estamos sob efeito do grande antigo.
Eu acho que é culpa do tema. Quando a gente lida com esse tipo de coisa, as coisas começam a acontecer. Quando você olha pro abismo, o abismo olha de volta. Quando você olha pro abismo, ele trava a tua tela. Ele trava tudo, a sua live, ele zoa o áudio. Mas então, galera, vamos lá. Cthulhu. O que a gente pode falar desse monstro? Eu chamei ele, por que eu quis começar a série de monstruário com o Cthulhu? Porque eu acho que ele é o grande monstro poderoso que a gente tem assim na cultura pop. Só que ele não é exatamente o mais poderoso dentro do HP Lovecraft, dentro do universo do HP Lovecraft, né? O que a gente pode falar sobre isso? Quarto ou quinto lugar, por aí? É complicado você colocar em ordem o poder nos mitos do Lovecraft, né? Você sabe que ali o grande, talvez mais poderoso, seja Satoshi, porque tudo que existe é só um sonho dele. Mas abaixo dele, todo o resto ele é muito... É efêmero, ele não fala exatamente esse cara faz isso ou aquilo. Você tem os Elder Gods, que são os deuses exteriores, que seriam tipo conceito, sabe? Uma coisa meio Sandman. E daí pra baixo você não sabe. É tipo, eu gosto do universo do HP Lovecraft, dos livros, dos monstros, né? Falando especificamente, por causa que eles são essa coisa realmente difícil de explicar, né? É porque, na realidade, eles não são para ser explicáveis, né? A graça do Lovecraft e de todos os monstros dele é brincar com o consciente individual de cada um. Os seus temores, porque assim, são temores que todo mundo tem de alguma forma. Então é a forma como você encara aquilo. Eu acho, inclusive, que a forma do Cthulhu, como a gente tem, né? O polvozão lá gigante, com as asas, que até o Lovecraft ele descreve isso quando ele fala daquele totem lá, né? Que ele fala, encontraram um totem e tal, e ele descreve. Eu acho que, inclusive, ele nem é assim de verdade. Eu acho que, na verdade, o Cthulhu, ele é você não consegue descrever ele, né? É exatamente isso. Você olha e o seu cérebro não junta as peças, né? Ele você enlouquece, né? Aquilo. Tem aquela ideia que eu gosto muito do Neil Gaiman, que ele usa como você transforma e você antropoformiza, olha, consegui falar, difícil isso, há certas formas, que você tem ali o Sandman, o sonho, a morte, e a gente olha para aquilo lá e a gente cria uma imagem de quem são eles. Não uma imagem que é real. No Sandman você tem o sonho como um cara muito pálido, cabelo todo jogado, que basicamente é o Neil Gaiman. Por quê? Porque é ele que tá escrevendo. Então ele vê assim. Você tem a morte como uma garota que é punk. E toda vez que mostram eles fora do ambiente local, ou eles estão na Índia, ou o Morpheus ele acaba virando indiano, ou ele tá em outro planeta, o Morpheus vira um outro alien. Eu acho que tem essa ideia do Lovecraft, de que a gente tenta colocar isso como a gente consegue encarar, como a gente consegue ver e entender, a nossa mente entende. O chat falou que o microfone do Thiago tá baixo. Talvez você tenha que mexer alguma coisinha aí na Twitch ou trocar o microfone, exatamente. O que eu tô vendo na Twitch que o pessoal falou que tava travando. Agora parece que normalizou. Agora foi porque agora tá transmitindo lá do Maboy, e o Maboy mora basicamente no servidor do Google. Então... Mas, me diz aí. Por que você gosta de Cthulhu? Por que você gosta da literatura do HP Lovecraft? Qual que é o seu lance com ele? Então, na realidade, o meu lance com o Cthulhu... Das capetices todas. Então, na verdade, o meu lance com o Cthulhu é aquilo, usando as palavras do próprio Thiago, quando ele foi falar de Vampira Máscara, a primeira imagem que eu vi de Cthulhu, eu era muito jovem, eu não sabia nem o que era, né? Que era livro, conto. É uma imagem que chama atenção. Inclusive, a primeira vez que eu vi, ninguém sabia me explicar o que era, me falaram que era só um bicho de nerd. Foi isso que falaram, é um bichão nerd, sabe? Que era essa imagem do polvo com tentáculos e asas de morcego, e você olha para aquilo quando você tem lá, sei lá, 10 anos, 11 anos, que era o que eu tinha, fala, caralho, esse bicho é brabo. Ele é um bicho muito impressionante, né? A cara de polvo, as asas gigantescas, a maior do universo. Posso aproveitar e fazer um link do porquê que eu acho que esse acabou sendo o mais famoso na cultura pop? Com certeza.
que na realidade tem vários outros, né? E tem várias imagens que você pode ver. Mas dentro dos contos de Lovecraft, o Cthulhu é um dos que ele consegue descrever melhor uma aparência física. Mesmo que eu concorde com o Thiago que ele não teria de verdade uma aparência assim como a gente encara, ele tem um totem, ele tem alguma coisa ali que as pessoas conseguem representar melhor. Então, ele flui melhor no seu imaginativo. Entende? Então, quando você consegue visualizar ele melhor, né? Do que visualizar um conceito que é muito abstrato, né? E por isso que as pessoas pegaram essa idolatria por Cthulhu. Faz muito sentido. Quando eu li, porque você lê Lovecraft, você não tem uma referência de imagem. Aliás, vocês estão ouvindo bem? O pessoal do chat tá ouvindo melhor o Thiago? Vamos continuar que eles respondem. Daqui a pouco responde. Eu lembro que quando eu comecei a ler na Montanhas da Loucura, e assim, cara, não tinha internet, onde eu vou procurar a referência? E aí ele fala, é uns bichos meio planta, tubular, com os tentáculos. Que parece raiz que uma se mexe, uns bagulho assim, muito louco. Não vou conseguir imaginar isso. É muito pra minha cabeça de adolescente emo, né? Isso. E pior que eu acho que não era nem tão adolescente assim quando eu li nas Montanhas da Loucura. Mas é que é tão insana essa descrição dele. É aquela coisa que ele realmente. Que você falou, é muito alienígena pra gente. Uhum. E o Cthulhu, ele é que aparece em mais livros ou não? Ele aparece tipo, em poucos e ele só ficou conhecido mesmo porque ele acabou pegando essa cultura, essa onda na cultura pop de um jeito melhor. Ele aparece em quais livros do HP? Vamos lá. Como Cthulhu, nome Cthulhu, só no chamado de Cthulhu. Uhum. Existem outros contos em que a gente entende que seja Cthulhu pela descrição, mas em momento nenhum voltam a se referir como Cthulhu. Tem toda a parte do mito que é aquela cronologia, né? Que quando as coisas, eu não sei como se fala em português, os Elder Things, as coisas antigas, os antigos. Os antigos, acho que eles chamam de... Os grandes antigos em português. Como? Grandes antigos. Os grandes antigos, perfeito. Quando os grandes antigos chegam na Terra e aí depois passa um tempo, o pessoal do Cthulhu chega também junto, né? Então eles mencionam nas Montanhas da Loucura a guerra que está acontecendo com eles. Na Montanha da Loucura você também vê que tem uma guerra também com os mingos. Então você vai pegando pequenos pedaços, pequenos fragmentos em todos os contos. E se eu não me engano, naquele pessoal que era tudo amiguinho lá do Lovecraft, aí talvez apareça mais vezes. É que eu não cheguei a ler ainda as coisas dos outros. Eu também não cheguei, mas eu sei que, inclusive, um dos deuses principais do panteão, vamos botar assim, né, que é o Deus Amarelo, ele nem é do Lovecraft. Não, ele é do Chambers. Exatamente, mas eles acabaram fundindo o universo, né, fazendo um grande universo com os monstros dos dois. Uhum. Acho que tem mais um autor no meio, posso... São vários, deixa eu ver se eu lembro aqui. Tem um que, na verdade... E é um cara grande, é um cara mais famoso que o Lovecraft, se não me engano. Clark Ashton. Tem o Ambrose Bierce e Robert Chambers. O Chambers é de antes dele, se eu não me engano. Essa galera ela escreve dentro do mesmo universo? Dentro do mesmo todos universo. Eles se passam, ou eles têm referências Não uns são aos todos. outros? Não são todos os livros, tá? Sim. O Lovecraft tinha um grupinho de amigos lá. Eu não sei se eram todos babacas, mas era um grupinho de amigos. Deve ser, né? Provavelmente, né? Mas às vezes me diga com quem anda. Isso. Mas que naquela época muita gente era babaca, né? O normal era esse, né? Esse era normal. Bom, não que hoje em dia não seja, mas... Sad but true. Mas ele tinha um grupinho de pessoas, de amigos que faziam essa troca literária. Então ele expandia esse universo, ele deixava aberto para que as pessoas escrevessem. Tinha um pessoalzinho, não era uma pessoa só não, eram umas 5 ou 6 pessoas ou mais. Os mais conhecidos são esses dois que eu falei. Mas eu sei que o Lovecraft também pegou muita dica e pegou uma onda com o autor do Conan, que me fugiu o nome agora. Sim. Mas os dois eram amigões e um ficava dando pitaco e acabava que coisas de um apareciam nos contos do outro também. Mas era menos do que desses outros dois. No Conan, ele tem alguns monstros que são inimigos ali do Conan, que são exatamente isso. São deuses antigos, incompreensíveis
para a mente humana, né? Então realmente existia esse clubinho, né? Que é uma coisa que me lembra muito que o Tolkien fazia também, né? O Tolkien tinha lá a confraria eu não vou lembrar o nome inteiro, mas ele tinha ali o grupinho deles, inclusive o autor de Crônicas de Nárnia também fazia parte desse grupinho. Então, autores, façam grupinhos, porque parece que dá certo. Mas é muito interessante. Eu gosto muito e eu tenho muita vontade de fazer isso, esse universo compartilhado. Eu acho que quando você abre isso, essa possibilidade de expansão, tudo se torna muito mais fácil. E não só isso, né? O Lovecraft, ele foi uma pessoa que ele ganhou muito mais fama depois que ele morreu do que quando estava vivo. E várias coisas que ele escreveu só vieram a ser publicadas pós-morte dele. Por consequência, teve muitos contos escritos depois disso, dentro do mesmo universo, de pessoas que acharam o material e aí foram continuando a história, mas que não são dele. Mas, por consequência, o universo é muito grande hoje, por conta desse monte de outros autores que foram continuando e tentando mostrar. Então, é complicado a gente falar em quais contos aparece Cthulhu, porque, de verdade, hoje deve ter milhares, entendeu? Até porque Cthulhu acabou vendo... Hoje em dia, eu acho que Cthulhu é aberto, né? Qualquer um pode usar Cthulhu para fazer o que quiser. Hoje, Porque os direitos qualquer coisa do Lovecraft é aberto. Do Lovecraft mesmo, né? Porque já tá naquela regrinha de... já caducou o direito autoral, né? Então, por isso que a gente pode... Foi tão aberto isso que você tem a Marvel, Lovecraft, a DC, Lovecraft, Hora da Aventura, Lovecraft, Stranger Things, Lovecraft, o que você imaginar, às vezes novela da Globo, Lovecraft. Então, assim, é muito complexo você mensurar isso. Até Tudo tem referências, né? Hoje em dia, de Cthulhu, a gente pode citar o Nerdcast, né? Que foi aí o maior arrecadação do Catarse. Do Catarse, que acho que 8 milhões, né? Uau! E foi para produzir materiais que derivaram do Nerdcast, né? Eles fizeram o Nerdcast jogando o chamado de Cthulhu, e aí eles abriram esse financiamento para produzir os itens dos personagens, livros. Eles vão fazer acho que uns 3 livros que vão contar histórias mesmo. Então, São 3 tem essa livros de história dos personagens, né? De histórias antes e pós. Não são nem a história antes e pós do que eles jogaram, exatamente. Ah. Então, beleza, cara, Cthulhu tem aí uma vasta gama de conteúdos para a gente consumir, não só do Lovecraft, mas também de outros autores que se apropriaram aí dessa propriedade. Mas vamos falar do bicho em si, né? O bichão. O que é o Cthulhu? Por que ele é tão legal? Por que tem cultistas de Cthulhu? Né? O que esses cultistas buscam? Gente, eu quero falar... Pode falar. Tá falando de cultista, isso é um bagulho sério. Tem uma galera que realmente acredita em Cthulhu. Que realmente acredita que Lovecraft... não tô zoando. Que faz essa seita a Cthulhu. E isso pra mim é um bagulho muito bizarro, mas existe. Pode ser um pouco preocupante também. Deve ter gente que acredita em tudo, na realidade, né? Mas... sei, isso me preocupa um pouco, uma galera que sabe o que é Cthulhu e segue ele mesmo assim. Eu lembro que eu postei um vídeo no TikTok falando do Cthulhu e veio um cara comentar assim: não, porque eu já fiz uma invocação dele. Mano, o bicho tá falando que vai acordar e destruir o mundo. Tu acha que a gente... E tu tá invocando ele? No mínimo, deu errado a sua invocação, porque, né? A gente não estaria tendo essa conversa aqui. Mas que bom que deu errado, né? Mas o que funcionou, cara. Tu vai lá assim, não, porque tem um demônio que é coisa dele destruir a vida dos outros. Opa, vamos lá, quero fazer. Então... Ele nem é pacto, né? Tipo, eu vou destruir o resto do mundo, mas você vai ser rico, tá? Não, ele só vai destruir tudo. Tudo morre junto. Vai acabar com você também. E como que ele faz essa destruição? É através simplesmente da presença dele? Ou é uma destruição tipo kaiju, assim, que ele vai sair destruindo prédio, derrubando tudo? Ou junto com ele vem outras cataclismas e destrói... Como que é a destruição do Cthulhu do mundo, assim? Então, na verdade, tem aquela coisa de que depende de como você lê, né? De como você interpreta. Nunca foi mostrado porque nunca aconteceu. E aí você tem aquele milhão de pessoas que escrevem em cima disso que interpretam de uma maneira diferente. Você tem, por exemplo, gente que acha que a ideia do Cthulhu é simplesmente
uma transição de tudo mais. Tem um quadrinho muito bom do Alan Moore, que é o Providence, que ele é um dos caras que, tipo, traz o Cthulhu pro mundo real. É um dos caras que crê que existe essa mitologia. Mas porque ele tem uma visão de ficção e realidade como se fossem bem paralelas. Né? É O uma Alan coisa Moore bem... é o famoso ermitão, né? Ele Sim, é um total. mago da vida real. É o mago E da vida aí, real. e aí na versão do Alan Moore, ele coloca o Cthulhu como se fosse um renascimento, um enviado dos deuses eternos, lá dos deuses anteriores, para fazer uma mudança no mundo no qual a ficção e a realidade vão se tornar única. O inconsciente coletivo e o material vão se tornar único. Você tem, por exemplo, aí a versão do Hellboy, que eu amo. A versão do Hellboy, pra mim, é tipo, os bichos vão acordar, vai destruir tudo e fudeu. Só que no final, assim, vai todo mundo virar. Vai todo mundo virar alguma coisa a mais. Aí os bichos viram aquele sapão enorme, assim, e vão evoluir, mas, tipo, a destruição total. Então depende muito de como você interpreta. O Lovecraft em si nunca falou. Mas pra ele ia dar merda. Então, eu, para gravar esse programa aqui, né, como eu sou uma pessoa muito aplicada, eu fui reler o Chamado de Cthulhu hoje de manhã para estar bem, bem fresco, assim, na cabeça, né? Ele não fala especificamente sobre a destruição do mundo, mas ele fala sobre um cara que supostamente encontrou com o Cthulhu, no Chamado de Cthulhu. Viveu. Só que o que ele diz é que várias pessoas encontraram com o Cthulhu. Eram, acho que, um grupo de umas 10 pessoas, dos quais 6 caíram mortos. Que olhou, morreu. Então, já por aí você tem uma noção de que seria uma coisa bem dada. Então, desses outros 2 ficaram paralisados de medo e simplesmente ficaram lá. Então, você acha que ele morreu porque não meteram o pé, né? Sobreviveu, mas ficou histérico, ficou pouco, não para de rir, e depois teve que ser internado porque nunca recobrou a sanidade. Um que sobreviveu e ficou são, que é quem escreveu a relatório, né? Quem escreveu, era o líder da expedição, diz que o Cthulhu estava adormecido, aí eles foram lá, abriram a porta, o Cthulhu acordou e que ele era um bicho gigantesco. Ele dava umas remadas enquanto nadava, e que a cada remada vinham umas ondas tipo tsunami, assim, de estruturas cataclísmicas. Então, eu entendo que o que ele quer dizer com isso é que ou você vai morrer pirando, né? Você vai enlouquecer quando você olhar pro Cthulhu, ou ele vai te afogar com o tsunami. E no Chamado de Cthulhu é o relato de pessoas que encontraram com o Cthulhu, então. Ele não se passa durante a invocação do Cthulhu, por exemplo. Não se passa. A invocação do Cthulhu, ela é um ritual ou ela simplesmente é algo que vai acontecer? Uma hora ele vai acordar? As pessoas ficam fazendo até dar certo. E aí tem umas estrelas que vão se alinhar nos momentos corretos que vai fazer com que a cidade tenha para coisa. O Cthulhu, ele tá... Vou até citar aqui um pedacinho do livro, porque é muito curtinho, que é: em sua casa, em Rie, Cthulhu morto espera sonhar. Ele fica lá, dormindo, nesse lugar que, me perdoem a pronúncia, eu não falo cthulês. Lai, não sei. Tudo feito de pedra, e eles deixam bem claro de que os ângulos estão errados. Então, você não tem noção de para onde é para cima, para onde é para baixo, se você está subindo e descendo. Ele fica dormindo enquanto as estrelas estiverem erradas. Somente quando as estrelas estão certas, que é esse alinhamento específico que só acontece, sabe-se lá de quanto tempo, é que ele acorda. E por isso as pessoas ficam repetindo esse rito para ver se dá sorte das estrelas estarem certas e ele acordar, né? Mais ou menos isso. Que nem como eles falam, o último eclipse solar, que acontece uma vez a cada 1 milhão de anos, mas todo ano tem. Isso. Entendeu? Então a galera não sabe exatamente quando elas precisam fazer o ritual, e por isso elas fazem o ritual várias vezes. E aí vai que acerta. É meio isso. Então, mas é que assim, quando você começa a pegar também toda a obra do Lovecraft, você começa a sacar algumas coisas esquisitas. Primeiro, tempo e espaço para ele não existe de verdade.
ele já entra nessa ideia de que tempo e espaço não existe. Você pega muito isso do tempo e espaço e as formas geométricas também, que tinha toda uma coisa de geometria sagrada dele, que você pega bastante no... Como que é? A Casa da Boneca assassina, da bruxa. A Casa da Bruxa, né? Que tem um ângulo Como que é o nome daquele? um portal que você enxerga de um ângulo. Eu não lembro o nome. Agora eu vou procurar até no YouTube, aqui no Google. É tipo quando você fala assim, se você cair e errar, você voa. É um conceito. É tipo isso do Douglas Adams. Não, como É um é o conceito muito louco. Sonhos na Casa da Bruxa? Não acho que era esse o nome original. Acho que é algo parecido. Se não é isso, é algo bem Mas parecido. É alguma coisa bem parecida. Isso. Inclusive, é um conto muito legal. E ele também fala, é um cara que vai ele vai pegar uma pensãozinha lá, e aí tem um quarto com uns ângulos mega esquisitos. Sonhos na Casa da Bruxa, é isso mesmo. Tá? Então é isso mesmo. Aceitou. E ele começa a ver essa coisa, tipo, e você vê que a bruxa ela meio que viaja no tempo, no espaço. Então você tem toda essa sacada de que o mundo do Lovecraft funciona no mundo onírico e no mundo real. Tempo e espaço é uma coisa que você não tem muito como funcionar. Ainda você tem até aquela raça dos fungos, não sei o que, dos Yogote, que viajam no tempo. Então, assim, pode ser que o alinhamento aconteça hoje ou amanhã, pode ser que o alinhamento nunca aconteça, porque, na verdade, tempo e espaço não existe. E tem toda essa sacada do Lovecraft que é esquisita. E, na realidade, o que acontece? Falando sobre o Lovecraft, e aí puxando por chamados Cthulhu, eu acho que um dos motivos pelo qual ele coloca fazendo esse ritual várias e várias vezes é porque ele não entendia muito bem as religiões africanas. E como normalmente as pessoas fazem essas rodas de gira e por aí, porque eles ficam falando do rito a Cthulhu como se fosse um voodoo. E você pode aí entra um dos problemas do HP, né? Esse é um dos problemas. Mas você acha muitas semelhanças a ritos que você tem, falando em Brasil, né? Para tu entender, em Umbanda, em Candomblé, de bater o tambor, de você ir numa casa, não sei o quê. E ele mistura essas duas coisas. Você ficar lá fazendo voodooísmo, que é exatamente esse o termo que ele usa, ficar fazendo voodoo e seus voodooísmos. Eu acho que ele deve ter visto isso, ou soube disso, e ficou muito impressionado com isso, de como as pessoas fazem isso com uma determinada frequência para os seus santos. E aí ele roubou isso para ele. Mas quando você começa a pegar o Lovecraft, o Lovecraft procurar cultura de várias localidades, você começa a ver que ele teve muita inspiração e muita cultura. Que é assim, né? Do jeito escroto dele. Ele olhava, por exemplo, você pega a ideia do Azatoth, é basicamente a ideia do demiurge, do gnosticismo, que é um deus que não tem consciência da própria realidade, não sei o quê, e que o mundo gira é criado sem a consciência. E ele criou o Azatoth em cima disso como se fosse um monstro. O negócio do gnosticismo não é necessariamente isso. Quando você pega até mesmo os deuses mesmo, quando ele fala de deuses, os deuses são monstros assassinos. Não estou nem falando dos deuses exteriores, eles falam dos deuses daqui da Terra. O Nyarlathotep, esses que têm forma, né? Todos eles são monstruosos. E o cara era babaca. Eu acho que é isso. E o próprio Cthulhu, isso. Eu acho que ele deve ter visto, ficou impressionado com como se funcionava, que devia ser uma coisa muito louca na cabecinha dele, e resolveu externalizou dessa forma, entendeu? Mas então, os cultistas... Vale ressaltar rapidinho que ele era babaca e tudo mais, mas ele era uma pessoa que não saía muito de casa porque ele tinha um problema sério na pele. Eu acho que isso ajudava a perturbação dele, a não entender de forma mal. A história do cara, na verdade, é complicada. Já começa com a mãe dele, o pai dele foi internado no hospício, daí a mãe dele criou ele todo esquisito, com a família dele também que era toda esquisita. E ele foi criado com toda essa pompa preconceituosa da família dele já em cima dele. Aí, e é o que eu digo, ele não saía de casa, né? Então, ele não convivia ele não convivia de forma direta com outras pessoas e outras culturas para entender aquilo de uma forma mais tranquila. É isso que eu quero dizer. Sim, ele não tinha internet. Basicamente, o cara vivia dentro de casa e a casa dele já era zoada. Então, a única referência que ele tinha, não tem como ele ser uma pessoa diferente, né? Acho que não tinha como exigir que não fossem coisas monstruosas. Tinha que ser monstruoso pela vida dele. Ainda por cima que 99% do que ele conta nos contos dele vinham dos sonhos dele.
Ele diz que eram pesadelos reais dele, inclusive Cthulhu, né? Diz ele que ele sonhava muitas vezes com Cthulhu. Cthulhu é um monstro que ele mexe com seus sonhos. As pessoas que seguem o culto de Cthulhu no livro, não posso dizer isso das pessoas reais, mas as do livro é porque elas sonham com Cthulhu, sonham com o rito de Cthulhu, que quer dizer exatamente isso que eu li, que é em sua casa, em Rilial, Cthulhu morto para sonhar, e ficam repetindo isso na cabeça deles. Acho que tá vazando o áudio da live aí. Não é pamonha, Cara da pamonha na pamonha. minha rua. O cara da pamonha. É o Ô, Vitor, carro também da tem a pamonha. Sensacional. Aqui na minha rua, todo dia passa 1 milhão de carros. A gente tem carro que vende ovo, peixe, frango, pamonha. É bom que não precisa nem ir no supermercado, né? Não, só ficar na porta de casa. Só fica na parte de casa. É uma coisa incrível isso. E pedindo delivery. Pede aí uma pamonha pra galera do chat ali, que a galera tá pedindo. Então aí que ele vai passar na rua, daí ele desce a pamonha, depois ele sobe a rua de novo que rua sem saída. Que maravilha. Foi. Acho que foi. Mas ele vai voltar. O cara do carro da pamonha, com certeza, é um cultista do Cthulhu. Com certeza. Acho que ele tá querendo que as pessoas não levem a sério, entendeu? Por isso que ele passou agora. Mas o que eu ia falar é que o Cthulhu é legal porque a gente tem várias referências, tem muita coisa, tem muito material de Cthulhu pra gente consumir, além do Lovecraft, né? Então, eu acho que é legal a gente entrar aqui num parênteses de indicações, talvez, de coisas legais de Cthulhu que a gente pode consumir. O que vocês têm consumido de Cthulhu, que vocês já consumiram de Cthulhu? Vamos evitar o Lovecraft, pra gente evitar consumir coisa de gente trouxa. Então, o que a gente tem de mostrar aqui, ó. Mostra, Vê, que você tem aí atrás uma prateleira cheia de Cthulhu. Esse aqui é um RPG chamado A Herança de Cthulhu. É um RPG nacional do J.M. Pimentel com Bruno Sattler. Não é do Lovecraft, mas é inspirado em Lovecraft. E esse aqui é um RPG muito legal, porque você pode usar o livro como referência, como sistema, ou o livro narra para você. Então você pode jogar sozinho, inclusive, se você quiser. Só você ir seguindo que ele vai narrando a história para você. E eu acho isso mó da hora. Eita vida. Exatamente. E é legal porque esse jogo, por exemplo, o Chamado de Cthulhu, que é o RPG mais conhecido de Cthulhu, ele é basicamente você é um investigador e não sempre isso, mas na grande maioria das vezes você tem que evitar, né, que eles invoquem Cthulhu, basicamente. Se você não é investigador, você vai ter que passar a cena. Exato. Nessa Herança de Cthulhu, que eu também tenho aqui do Pimentel, ele é depois que eles já invocaram Cthulhu. Por isso que é a herança. Ele é pós-apocalíptico. Ele é pós-apocalíptico. É por isso que é a herança do Cthulhu. O Cthulhu já passou. Legal. Então você tem que sobreviver nesse mundo com cultistas e coisas aleatórias acontecendo. É bem bacana esse RPG aqui. Eu tenho que terminar de ler. É um livrinho pequeno, ó, mas eu tenho que terminar de ler para mestrar aqui na taverna. O que mais que a gente pode falar? Thiago, fala alguma coisa aí. Aguenta aí que eu acho que tá voltando o chuva. Eu tenho certeza. Eu tô sentindo ela voltando. Certeza que é cultista. Eu tenho certeza que esse pamonha aí, você vai olhar, as pamonhas dele vem com uns escritos assim em outra língua. Meu Deus, você come a pamonha, seu cérebro derrete. Não, acho que ele parou ali. Então vamos lá, eu gosto de muita coisa, porque assim, se tem a ver com Lovecraft, mesmo que não seja falando especificamente das coisas que ele escreveu, ou que tenha a ver com Lovecraft, eu consumo, eu gosto muito. Você tem todo o universo do Stephen King aí, que é basicamente Lovecraftiano do começo a final, o cara se baseia muito nele. Assumidamente, né? Ele fala assumido da inspiração dele em Lovecraft. Sem medo. Inclusive, o principal dele, o personagem principal dele, o vilão principal, que é o cara de preto, o homem de preto lá, é o Nyarlathotep. Ele fala, é Nyarlathotep. Você tem ali... Eu amo Hellboy, eu acho Hellboy fantástico. Não, os filmes, infelizmente, estragaram tudo. Não, esse segundo filme que infelizmente não fez sucesso, eu achei bacana. O segundo do It? Eles pegaram a história... Não, Hellboy. Eu não achei o filme ruim. Eu achei que eles pegaram simplesmente a história de Hellboy, pegaram, tipo, onde o Hellboy acaba e quiseram colocar no filme. Hellboy acaba naquilo. E eles não pegaram toda a ideia do Hellboy. Eles tinham uma ideia de fazer todo o contexto do multiverso, tipo Marvel com Hellboy. Isso seria fantástico. O Hellboy é incrível.
Mas, Cara, eu também não gostei muito, eu não gosto muito dos filmes do Hellboy, não. Eu gosto mais do primeiro lá que fizeram do que dessa nova versão. É porque o primeiro ele é bem fiel, ele é relativamente fiel ao quadrinho. Gente, Então, eu e aí tava ele versão funciona por conta melhor. dos capetas. Os capetas de lá são legais, ficaram bacanas. O design é Mas eu foda. tenho que concordar, o design é incrível. Eu achei que a história não foi tão bem feita. A história deixou a desejar. Ok. Eu também acho. Mas assim, o visual todo do Hellboy é fantástico, né? Show de bola. Total, eu adoro. O Hellboy é maravilhoso. E assim, o Hellboy ele tem a ideia de tudo que você vai pegar no Lovecraft vai ter alguma coisa, né? Porque o Hellboy ele pega muito. O Hellboy em si, naquele universo, ele investiga muito mitologia, demônio e tudo mais. E aí você tem aquele grupo dele lá que é o BPRD. Aí você vai pegar a parte mais Lovecraftiana, que o mundo tá começando a ser tomado pelos deuses antigos e tudo mais. E lá já tá, tipo, no quadrinho, o mundo já tá acabando, assim. Ele é bem legal, eu gosto muito do Hellboy. Marvel, DC, se você pegar referência de Marvel e DC, você vai encontrar coisa de um monte de Lovecraft. Eu queria indicar, que a Vé indicou a minha indicação, né, que seria a Herança de Cthulhu, mas eu vou indicar então a série... Porque fui eu que te mostrei esse RPG. Exatamente, tudo bem. Mas então eu vou indicar a série da Amazon, da HBO. Da HBO. Lovecraft Country, que é muito legal, que é muito bem feita. Muito boa. E basicamente, ela é baseada num conto ou num livro que chama Lovecraft Num Country. quadrinho, se eu não me engano. É baseada num livro. É um livro? Acho que é um Que livro. se chama exatamente assim, Lovecraft Country. Que é Território Lovecraft, em português acho que o livro chama Território Lovecraft, que é exatamente isso, ele usa os problemas do Lovecraft para contestar o Lovecraft. Então, você tem puta protagonismo negro, né? Então, os personagens principais são todos negros. Você tem a trabalho desse horror bizarro de uma maneira diferente. Peraí. Falei. Tá vendo cultista. O pessoal do chat falou algumas coisas aqui interessantes também. Ó, por exemplo, o Cauã Alvarenga falou e Invincible tem um personagem que é igual ao Hellboy. Será que tem ligação? Invincible também tá na Amazon, acho, né? Sim, cara, você vai encontrar assim, o Invincible ele tem na verdade um cara que é parecidíssimo com o Hellboy, ele é uma referência ao Hellboy. Inclusive é muito fantástico porque ele tem um livro de anotação, ele é um investigador. E o livro de anotação dele, a capa dele é o Necronomicon baseado no Ash vs Evil Dead, o Poison. É isso que eu ia falar, essa era a minha próxima indicação. Ash vs Evil Dead tem muita coisa de Lovecraft, principalmente o Necronomicon, né? Aliás, a maioria das pessoas conhecem hoje em dia por causa disso, né? O Necronomicon por causa dele, tipo, fantástico. É verdade. Eu conheci o Necronomicon primeiro pelo Evil Dead, depois que eu fui saber que ele tá no universo de Cthulhu também. E vamos lá, então, o que é o Necronomicon? Não, peraí, você não terminou sua indicação, volta. Oi, não terminei? Não, a indicação é Lovecraft Country. A gente fala por quê? Não, porque, cara, é uma série muito bem feita. O primeiro episódio dela, a primeira cena dela é muito legal. Que é basicamente o sonho do protagonista. E é completamente cthulesco, né? Inclusive o Cthulhu aparece logo nessa cena e é muito bem feito. E você tem aliens e aliens subcoloridos que aparecem numa guerra e é tudo muito... qual é a palavra que eu quero? Louco, surreal. É tudo muito surreal e é tudo muito interessante, cara. E eu não terminei de ver ainda essa série, então não sei ainda o que vai acontecer. Mas a indicação é ela porque ela é muito bem produzida, a história é muito interessante, você tem o universo de Cthulhu ali de uma maneira nova, muito nova, né? E mostra justamente a vivência de uma pessoa anos 20, se eu não me engano, uns 30, alguma coisa assim, numa sociedade completamente preconceituosa, racista, e que ainda tem que lidar com cultistas e elementos sobrenaturais. É muito fantástico, porque basicamente ela chama Lovecraft Country, não é pelo monstro. Não é pelo lado bom também. Pelo racismo. É porque, na realidade, o pai, né, o tio, eles gostavam muito das histórias de pulp, em uma forma geral, entre elas Lovecraft.
carada babaca, né? E aí eles têm que conviver com isso porque paciência, tipo, a maioria dos caras é babaca, mas o conteúdo é bom, fazer o quê? Essa literatura pulp é mais uma coisa que tem a ver com o autor do Conan também, né? Os dois E escreviam os dois eram pulp, né? pulp, que é aqueles livrinhos, basicamente aqueles livrinhos que você acha em banca, né? Aquelas coisinhas mais baratas, que chama pulp justamente porque é feito com a polpa da sobra do papel, né? Então é uma literatura mais acessível. E os dois escreviam esse tipo de livro, tanto o Conan quanto o Lovecraft. O que mais que a gente pode indicar aí? Porque tem cultura em todos os lugares. Tem uma cara. coisa muito leve. E por algum motivo as pessoas não pegaram a referência, porque muita gente que eu conheço, que inclusive conhece Lovecraft, não entendeu que foi a segunda temporada de Sabrina, que é inteira de Lovecraft. Sim, mas é óbvio. A quarta temporada, Sabrina inteiro. Mas é óbvio isso. Desculpa, a última temporada de Sabrina, que eu quis dizer. Tem Lovecraft. A última inteira em todas. Mas a última inteira, que não foi segunda, desculpa, eu viajei nos números. Foi a 1, 2, 3, 4. Inteira Lovecraft, cada episódio é sobre um monstro de Lovecraft, inclusive. Sim. E o reverendo se chama Reverendo Lovecraft. Eu fico, gente, mas como é que vocês não entenderam? Exatamente. O fim da terceira temporada, que é justamente uma invocação de Lovecraft, uma invocação de Cthulhu, né? Porque acaba com o Padre Blackwood lá, com aquele ovo, e lá dentro tem um mini Cthulhuinho, um feto de Cthulhu, e ele nasce. Inclusive, a quarta temporada de Sabrina eu estava esperando uma outra coisa, porque eu estava esperando algo a ver com esse bicho que nasceu. E eles esquecem completamente disso. O fim da temporada... Essa última temporada... Eu não tô entrando em se é boa ou ruim, só tô dizendo que ela inteira não, legal, é legal. Conta que não existe. Mas tem a referência de Cthulhu ali, sim. A quarta temporada é praticamente só isso. Na HQ, ela casa com o Cthulhu. Eu não sabia. Porque na série ela casa com o Whited, com o Caliban. Não é Caliban? Não, o Invited. Ele tenta casar com ela. Eu acho que ele não chega a casar, ele tenta casar com ela. Ele tem a capa, e é o Cthulhu mesmo. Escreve lá, Cthulhu, é o Cthulhão mesmo. Não, gente, a gente vai ver que na realidade o Cthulhu só quer destruir tudo porque ele queria ser amado. Poxa, é muito triste, ele passou por muito bullying. Gente, nada a ver com nada aqui. Tem uma tirinha que é tipo uma pessoa falando: eu li um livro muito bom. Qual é o nome? O Chamado de Chuchuco. Aí a outra pessoa fala: não, acho que não é assim que se fala. E tá o Cthulhu muito feliz, assim, com um coraçãozinho, falando: ela me chamou de Chuchuco. Eu acho que é só isso. Era só você dar amor. Na verdade, é só amor que falta pra galera. Aliás, eu gostaria muito de fazer o filme A Chegada. Eu sei. Filme A Chegada, nossa. Esse é genial, você vê um Cthulhuzão lá com os negocinhos assim, e toda a ideia de percepção de escrita e tempo e espaço, é genial, adoro esse filme, é fantástico. Ele tem uma coisa de Cthulhu e Lovecraft, mas é muito sutil, né? Uma coisa que você tem que ficar ali mais ligado para poder sacar. Porque a gente está acostumado a ver Cthulhu como terror. Exatamente. E a gente esquece que, primordialmente, Cthulhu não é terror, é ficção científica. Verdade. Realidade. Como tudo, né, do Lovecraft não é terror porque ele enxerga dessa forma, mas se você lê com outros olhos, deixa de ser. Porque todos esses deuses, na verdade, podem ser enxergados como aliens também, né? Eles são deuses... Todos eles são aliens, espaciais, né? Eles são seres cósmicos, justamente, né? O horror ele bota a palavra cósmica. Exato, o horror cósmico vem justamente daí. Que também a gente vê puxando de novo, lembrando do Stephen King, o It, né? A coisa, o palhaço lá, né? O Pennywise, ele é um ser cósmico também. Ele poderia ser um deus antigo, ele poderia ser um deus cutulesco. Tanto é que... Na realidade, eu acho que ele é um deus cutulesco. O problema é que quando a gente põe para uma mídia como filme, fica uma coisa muito visual, coisa que no livro não é. No livro é uma coisa que cada um enxergou de uma forma, né? No próprio livro, nenhum deles chegou a um consenso de como é a coisa, dando spoiler, né? Do It. Mas nenhum deles, porque cada um enxerga de uma forma. No filme não dá para fazer isso assim. Então,
decepciona, as pessoas não conseguem entender o verdadeiro sentido. Mas é completamente isso. É uma coisa cósmica que a gente não consegue associar. Então, cada um associa de uma forma, que é o que acontece com Cthulhu. E é isso que eu acho que é o problema também de quando você vai transpor isso para filme, né? Como que você transpõe visualmente uma parada que não tem uma descrição, assim, que é uma coisa completamente pessoal, né? Eu vejo isso também acontecendo no filme Caixa de Pássaros. Sim, Bird Box. Bird Box. Bird Box. Que é basicamente isso, né? Os monstros, você não vê eles. Mas não é porque eles são invisíveis, é porque você não pode olhar para eles, né? Nossa, e no filme, eles até tentam contornar isso, eles fazem com que os monstros sejam literalmente invisíveis, né? Quando a câmera mostra o monstro, você não vê o monstro, só vê as folhinhas se mexendo. Mas eu acho que isso é um problema de mídias visuais, né? Você tem algumas coisas que você não consegue transpor para lá, e isso eu acho que é uma vantagem do RPG. Porque no RPG, você está acontecendo na sua cabeça. Então, cada um pode ter a interpretação do Cthulhu ou da ameaça cósmica que seja, pessoal. E é isso, né? É isso o medo do Cthulhu, é o seu medo, né? É o seu Cthulhu. Assim, o Cthulhu, ele é uma coisa pessoal do como você enxerga, porém ele tem algumas características próprias que são dele, tá? Assim, diferente de outros deuses do... Tentáculos, inclusive, Lovecraft, tentáculos é uma coisa que tá super presente aí no Lovecraft, né? Ele gostava de ele devia ter sérios problemas com o polvo, né? Então, eu não sei de onde que saiu essa fissuração dele com os povos, mas... Do mesmo lugar que os japoneses. Eu espero que... não sei, aí eu não sei. Espero que não seja do mesmo lugar. Mas... O Cthulhu, ele, apesar de ser dessa onda, ele ainda tem uma forma ali, uma coisa que você consegue se guiar. E foi isso que eu trouxe lá no começo, que eu acho que é por isso que ele é o mais famoso, porque é o mais fácil de você referenciar. Que ele realmente tem a asa de dragão, ele é meio humanoide. Eu acho que você falou tudo. É a parte que ele é bem antropomorfizado. Ele é um dos poucos, se não o único, que tem a forma parecida com o de humano. E você consegue enxergar, né? Tem o cabeça de polvos, tentáculos no rosto. Você consegue visualizar na sua cabeça. Você descreve e você vê então, ele. Mas eu acho que tem muito a ver com essa parte de ele ser realmente antropomorfizado. Ele parece humano. Ele tem uma cabeça, ele tem braço, ele tem perna. O resto tem um bulbo e uma estrela, uma raiz, né? Conceitos. Cthulhu é um monstro que você vê. O resto são conceitos que você tenta imaginar. Que você vê e que sempre vem do mar. Tá? Ele é o deus antigo dos... Ele fala que ele é o grande deus do mar. Então, Cthulhu, ele está sempre vinculado a isso. Eu acho que é uma coisa importante da gente frisar aqui. Ele está adormecido em Rilé, né? É Rilé? Eu não sei, eu tentei pronunciar já de 5 formas diferentes. Cthulhu é... Lovecraft, cada um lê de uma forma. Justo. E essa cidade, então, qual que é dessa cidade na mitologia do Cthulhu? Ela é uma cidade que já foi grande no passado e foi submersa por algum motivo, ou ela foi sempre uma cidade submersa? Então, Cthulhu, na verdade, ele é um grande... Agora uma moda enorme. Ele é um grande, imperador de uma raça de bichos polvo. Que é o... Eu não lembro o nome dos bichinhos. Não sei. Eu lembro o nome. Então, assim, essa raça de polvo veio pra Terra também, na mesma época que já tinha os Elder Things lá, os grandes antigos. Enquanto os grandes antigos ficavam embaixo da Terra, do mar, eles tinham cidades também em cima, mas eles ficavam geralmente embaixo do mar. Os Cthulhinhos lá ficavam numa cidade que ficava em cima. Era tipo uma ilha, o Riley, Lala Land. Lala Land era uma ilha. E tinha muita guerra, mas assim, depois eles viraram amiguinhos, ficaram tudo mais, mas deu ruim. Deu ruim. Mas esse ruim, o que foi esse ruim? Alguém sabe? Foi o próprio Cthulhu que afundou? Foi alguma punição de outros deuses submarinos? Deu ruim, não. Deu ruim. Deu ruim.
Foi um momento Acontece. de ele dormir, deu alguma coisa no ruim e deu ruim. Pode ter sido que seja quando caiu o asteroide na Terra, pode ter sido alguma outra raça, nunca foi explicado especificamente. Ele tinha muita coisa que não terminou de escrever, né? Tem muita coisa em aberto. Mas isso eu acho uma coisa legal, porque cada um dá uma versão. Por exemplo, eu já vi, mas aí é de outros autores, em outras coisas, de que um dos motivos seriam justamente uma coisa meio Neil Gaiman, onde as pessoas deixaram de acreditar, as pessoas deixaram de cultuar, e aí elas adormeceram. Os seres adormeceram, e Legal, por isso que eles isso. aguardam até hoje. E o Cthulhu, ele só não teria... Ele está morto, mas não está completamente morto, né? Ele está numa meiuca ali, porque ainda existem alguns poucos adoradores dele. E aí essa seita... Cthulhu fica invadindo o sonho das pessoas, trazer mais gente para essa seita, para ele poder acordar. Então essa é uma outra vertente, entendeu, Di? Ele Tem uma precisa frase, de gente né? dando poder para ele. Tem uma frase que é: não pode ser morto aquele que eternamente jaz. Exatamente. Muito interessante. Gente, temos perguntinhas da audiência, hein? Vamos lá. Deu ruim. Temos perguntinhas da audiência. A gente sempre abre uma caixa de perguntas lá no Stories do Instagram para a galera poder interagir aqui, mandar perguntas. No chat também é possível. Inclusive, se tiver alguém no chat que queira fazer alguma pergunta agora, pode fazer, que agora é o momento, hein? Eu vou ler algumas perguntinhas que vieram aqui. O perfil do Tava Imaginando, que é também um podcast, nosso parceiraço, pergunta. Mandou pelo Instagram. Falou assim: vocês acham errado fazer um RPG de Cthulhu com personagens crianças? Eu acho um pouco estranho. Eu acho um pouco errado, sim. Eu não vou dizer que é errado, mas eu também não vou dizer que é certo. Porque eu acho que Você tem que quem está saber interpretando é dosar. um adulto, mas é porque Cthulhu, eu acho que ele transmite o que... O Cthulhu do Lovecraft, pelo menos, transmite o que tem de pior na gente. Uhum. E é difícil você mensurar isso quando você envolve uma criança. Entende? Eu acho que pode acabar ficando pesado num nível que não é tão legal. A não ser que você tire isso do Cthulhu, né? Olha, eu acho que quando você coloca criança, tudo fica muito mais aterrorizante. Então depende de como você vai colocar aquilo, porque é o que ela falou. Você pode levar isso para um lado extremamente pesado, porque é uma criança, ou você pode levar para um outro lado pesado, no qual você aterroriza muito mais o seu jogador. Justo. Eu, particularmente, acharia legal não colocar o Cthulhu, de repente colocar um desses Cthulhinhos, ou uma seita que vai invocar Cthulhu ainda, mas não Cthulhu como entidade, ou pelo menos uma entidade não completamente formada, sabe? Como a gente vê muitas dessas coisas de criança, que tá quase lá e as crianças impedem antes do mal realmente chegar. Eu acho legal. É uma coisa meio Scooby-Doo, eu acho Eu tava bacana. pensando numa coisa mais colheita maldita. Eu também. O que eu acho, eu tinha entendido errado a pergunta. Quando eu li a primeira vez, eu pensei em jogadores crianças. Mas na verdade, eu acho que são os personagens. Se for crianças. jogador criança, não faz isso, não. Eu acho que vai ser muito complicado de você explicar para uma criança o que isso quer dizer. Cara, é muito complexo assim, porque nos meus vídeos do TikTok tem muita criança. Porque sabe Deus por que pai tem criança para deixar fazer o que quiser na vida, não monitora. Mas tem muita criança. Primeiro, elas não entendem que aquilo lá é uma ficção. Não entendem. Tipo, a coisa que eu mais ouço é: meu Deus é maior. Amigo, é ficção, lê. Tipo, a segunda coisa, eu falei do Necronomicon. Primeira coisa que eu falo no Necronomicon lá é um livro que enlouquece você. Opa, vou ler, tem PDF, vou procurar. Não, eu posso dizer, a galera do TikTok ela é sempre muito fodona, né? O meu vídeo mais visto no TikTok tem 100k. Fiquei muito feliz que eu peguei 100k lá. Que eu falando uma curiosidade, assim, que tecnicamente dá para você fazer uma espada forjada com o ferro do sangue dos seus inimigos. Você teria que matar mais ou menos umas 400 pessoas, tirar o sangue, extrair o ferro e forjar a espada. Tem 100k de views e todo comentário é: opa, então vou fazer. Falta pouco. Só 400?
Tipo, nossa, vocês são tudo serial killer mesmo no TikTok, né? 400, eu matei 600 hoje pro meu café da manhã. Então tá bom, né? Beleza. Mas o que eu queria dizer aqui é que acho que tem 2 sistemas de RPG, que não são o chamado de Cthulhu, que dá pra fazer uma história com naipe de Stranger Things, sabe? Meio Cthulhu, meio aventura pra criança. Tenha uma inspiração em Cthulhu sem ter o Cthulhu, né? Exato. Você não precisa usar as mecânicas de insanidade do chamado de Cthulhu, que é o Tales from the Loop, que eu acho que veio pro Brasil como Contos do Loop. Bom. E o Kids and Bikes, né? Que é Crianças e Bicicletas. Que é exatamente para simular histórias nesse estilo de Stranger Things. Então, acho que são 2 sistemas legais que dá para você simular uma aventura Stranger Things, meio Cthulhu, meio coisas assim. Tales from the Loop, Contos do Loop, e Kids and Bikes, Crianças e Bicicletas, acho que são opções bacanas para quem quer jogar com crianças. Eu acho bacana também, e acho bacana fazer nessa mecânica de lá sem ser o Cthulhu. Você tem bastante se for uma criança um pouco mais velha, entendeu? Aí você faz pra uma coisa mais gore mesmo, sei lá, o adolescente pra criança ficar gótico, feliz. Aquela criança ali entre os 11 e os 13 anos, que não é nem criança, nem adolescente, tá ali meio revoltada, aí eu acho bacana. Agora, se for criança mesmo, não acho muito legal. Criança mesmo joga Toon, tem RPG chamado Toon, que é fantástico. Você joga um desenho animado. Perfeito. Olha que legal. E Cthulhu, inclusive, tem referência a Cthulhu em Hora de Aventura e tem um sistema de RPG de Hora da Aventura. Gente, olha só, falando em Hora de Aventura, dando um spoiler aqui de Hora de Aventura, pode dar spoiler de Hora de Aventura? Que eu amo Hora de Aventura, tá? Já acabou, né? Então acho que pode, o pessoal já viu o que tinha que ver. O Gunther, ele é uma clara representação do Deus Amarelo, que aparece lá no Lovecraft. Ele não é do Lovecraft, era o Hastur. Assim. É o... Mas é isso, ele lá com o cérebro pra fora, não sei o que, a intenção era ser isso. Que algo mais Lovecraft do que isso, gente? Hora da Aventura. Você tem na verdade, a Hora da Aventura é 100% Lovecraftiano, né? Você tem o Lich, você tem o... Como é o nome do cara que é uma sombra? Gimo. O Prismo. O Prismo, ele é uma representação do Satoshi. É o cara que tá indo e toda a realidade é o sonho dele. Porque eu falei do Gunther, porque o Gunther, ele é do mal, né? E o Gunther, literalmente, ele vira aquele bicho, né, triangular. E você pega, tem um episódio o episódio que é aquele que o Lich vira a criancinha gorda, a fofinha, bonitinha, e aí ele começa a falar assim, no início existiam monstros. E aí ele mostra aquele monstro de monstro, tudo junto. Lovecraft, Hora da Aventura é 100% Lovecraft, assim, é muito fantástico. Lindo, então, maravilhoso. Aí, a Lovecraft para crianças, Cthulhu para crianças, Hora da Aventura. Aventura, joga o sistema de RPG do Hora de Aventura que você vai ter aí, Lovecraft para criança. Outra pergunta também do Tava Imaginando, eles perguntaram se é melhor a gente pensar no sistema e no enredo para narrar Cthulhu. Acho que era que eles diziam assim, será que é melhor a gente conhecer as obras de Cthulhu primeiro, antes de jogar, por exemplo, um RPG de Cthulhu? Ou não, eu posso, sei lá, criar aqui na minha cabeça mais ou menos o que eu acho que é e vai. Se você for jogar Call of Cthulhu, ele tem monstros próprios, né, do sistema. Não tem só o Cthulhu e os monstros do Lovecraft. Ele cria. Então, já não é obrigatório a partir do momento que você está criando coisas novas. Eu acho que ajuda a você entrar na atmosfera se você entender como aquilo é feito. Mas obrigatório, eu acho que não. Eu acho que foi muito mais da imersão que você tem no RPG. Porque se o cara souber te descrever, etc., vai ficar imerso da mesma forma, conhecendo ou não. Ajuda, mas... Eu acho que RPG é aquela coisa, né? Quando você não coloca um pedaço de você nele, não tem graça. Você vai seguir 100% aquele sistema, qual é a graça daquilo? O legal do RPG é que você tem literalmente a possibilidade de dar asas para a imaginação. O interessante de você pegar um RPG, até mesmo que seja Call of Cthulhu, é que tem a regra ali. Então você pode utilizar aquelas regras, decidir se você quer usar ou não. Então eu acho que você não precisa ficar preso a uma cultura que está escrita num livro. Eu também acho que isso. Acho que o livro é mais um guia do que uma sentença, né? Ele tá ali para te ajudar a levar o jogo. O Zephyrold, ele falou aqui no Instagram, aqui no Twitter, oh meu Deus,
O Zephyros falou aqui na Twitch, no chat. Ele fez um comentário que eu achei interessante trazer, que ele falou que lembra, nessas coisas que a gente discutiu aqui, lembra muito o conceito aplicado em Tormenta, que é de que o cérebro não consegue compreender as criaturas, e é mais próximo que chega é a aparência insetoide, que é trabalhada nos materiais de referência. E sim, inclusive Tormenta tem muita referência de Cthulhu, até porque acho que o Leonel, que é um dos caras que escreve Tormenta, ele é muito fã de Lovecraft, de Cthulhu. É porque foi ele que narrou, né? Aquele que narra o Jovem Nerd de Cthulhu, é ele que narra. Mas sim, tem muita referência lá de Cthulhu, sim. É que eles vão pro lado do inseto, não do polvo, né? Mas é isso. Mas eu acho que tem alguns monstros do Lovecraft que... É porque cada um é associado a uma coisa, entendeu? Tem um que... Por exemplo, o Nyarlathotep, você não tem descrição muito bem, mas tem muita gente que associa a árvore seca. Então imagina uma árvore seca monstruosa. Não uma árvore, mas tipo assim, aquele formato de uma árvore meio retorcida, meio seca, com várias patas em vez de raízes, e vai misturando isso, entendeu? É a forma como cada um interpreta. Então, você pode interpretar, você pode entender que é um inseto. Foi como o Thiago estava falando. Tem muito monstro que ele não dá uma descrição igual ele dá o do Cthulhu. Pode imaginar como um louva-a-Deus gigante. O que te impede? Geralmente ele fala que é um caos rastejante. O que é um caos rastejante? Olha só, um caos rastejante para mim é diferente do caos rastejante pro Thiago, que é diferente do caos rastejante para você, entendeu? Para mim, um caos rastejante, eu não consigo nem imaginar o que é um caos rastejante. Imagino que seja coisa que te dá mais medo, assim, né? Mas pode ser um louva-a-Deus gigante, sei lá, vai que a pessoa tem medo de louva-a-Deus. Sensacional. Gente, as perguntinhas da audiência foram essas. A gente agora já pode encaminhar para o encerramento. E no encerramento, a gente sempre deixa aí o espaço para vocês deixarem as suas redes, onde vocês fazem, onde a gente encontra mais do trabalho de vocês. Pode começar o Thiago, então, onde a galera encontra mais Thiago? Cara, vocês me encontram bastante lá no TikTok, Ti com THI, Nerd, tudo junto, Ti Nerd. Infelizmente eu usei meu nome real para outra rede, mas tudo bem, tô lá, Ti Nerd. E no Twitter, que é o lugar que eu mais uso. Tenho vontade de fazer pro resto, mas vai ficar mais pra frente. Twitter é Thiago Charete, THICA. Nossa, que difícil, não sei falar meu nome. THIAGO. É isso que o Cthulhu faz com a cabeça das pessoas. Foi muito Cthulhu. Cthulhu deixa a gente meio doido. É a linguagem complicada. O Thiago Charete deve dizer... Vê, fala aí onde a gente encontra mais você. Então, vocês podem me encontrar lá no Madcast, para me ouvir falando besteira, óbvio. Vocês podem me achar lá no Instagram, como Madcast_BR, ou vocês podem me achar mesmo, como VVE_Madeiro. Sem ir, tá, gente? Madeiro. Igual restaurante. Eu posto uns igual restaurante, só que eu não sou dono do restaurante, infelizmente, tá? Antes que alguém venha me pedir hambúrguer, não é comigo. Mas lá eu posto umas coisas mais aleatórias, né? E aviso melhor quando vai ter live, esse tipo de coisa. Então... Sensacional. E as redes da Taverna Online, você já sabe, a gente está em praticamente todas as redes sociais, inclusive no TikTok agora, e a gente tem um grupinho de WhatsApp, vou dar aqui exclamação Taverna no chat, para vocês terem acesso ao nosso Linktree com todos os nossos links. A gente agora está gravando podcasts em live na Twitch, então fica de olho no nosso canal, que a gente está sempre por lá. Às vezes dá alguma embananada quando eu tenho que fazer as coisas, mas uma boa está aí para socorrer nós. A gente também tem a nossa loja, Forja Online. De novo aqui, vou dar uma exclamação no chat para pegar o link. Forja Online, onde nós temos camisetas de RPG, como essa aqui que eu estou usando. Na Idade Média não tinha dragão. E nós fechamos algumas parcerias muito bacanas agora, como por exemplo com a Craftando Jogos, que está publicando aí vários RPG nacionais e tem muitas artes bonitas. Então, para quem gosta aí, por exemplo, do Kalimba, do Orbe de Libra, do Legado, a gente vai ter em breve estampas exclusivas lá na Forja Online, que em breve será a maior loja de camisetas de RPG do Brasil. Muito obrigado para quem ouviu até aqui e até a próxima. Tchau. Tchau. Bom, é isso. A gravação do podcast está encerrada.
Normalmente eu faço uma meia hora, 40 minutos aqui com o chat, mas os convidados estão liberados. Quem quiser ficar, pode ficar, mas é isso, galera. Obrigado por participar. Desculpa a turbulência aí do começo, mas é nóis. Nada, fantástico. Acontece, gente. E, Thiago, cara, o seu conteúdo no TikTok é muito bom. É muito legal. É muito bom mesmo. Obrigado, porque eu tô, tipo, muito de saco cheio do TikTok. Mas, cara, é isso que eu ia falar pra você. A primeira coisa que eu fiz depois que eu vi o seu TikTok foi procurar o seu canal no YouTube. Que eu falei, caramba, não é possível que ele só produz TikTok. Não tem um canal, não tem um. E eu falei, meu Deus, eu preciso consumir mais desse cara. Então, porque assim, eu comecei a brincar de rede social em Twitter, né? Porque Twitter a gente não é visto, a gente não fala. Eu tava aprendendo. Daí eu eu criei um canal falando sobre crescimento em rede social. Eu tava estudando isso, vou falar sobre isso. E aí eu criei esse canal Nerd. Esse canal Nerd é super novo. Meu canalzinho ele tem uns 5 meses agora que eu tô criando vídeo pra lá. E nem posto tanta coisa, eu posto uma vez por dia. O problema é que o TikTok é assim, quando você começa a crescer lá, preguicinha! Não tem problema, não tem problema. A gravação já foi. Agora quer é só participar. Bri! É porque tá Inclusive, passando eu vou amigo dele tirar na rua. Quando você começa a crescer lá, você tem aquela coisa de ranking de rede, né? Você começa a crescer teu ranking lá, de repente ele simplesmente tipo, te trava e cai. Teu alcance diminui. Eu tava começando a ter um alcance muito legal, e é mó trampo pra você ter alcance lá. E na hora que tava fantástico o meu alcance, ele cai pra quase zero. Mas ele faz Exagero. sempre isso. É sempre assim. Eu A gente muito bateu chato 1000. isso. Bateu 1000 no Instagram, nossos posts pararam de ir para pessoas, basicamente. Assim. Não ia para ninguém depois que a gente bateu 1000 no Mas esse é Instagram. o problema com a maioria das redes sociais, né? Tem muita gente que reclama da mesma coisa do Instagram, que quando você começa a ter um engajamento grande, ele para de Todas elas. mostrar para os seus seguidores. O Instagram, se eu não me engano, depois de 10 mil, cada vez, quanto maior você fica, menos ele envia para as pessoas. Porque, se eu não me engano, ele começa enviando até 5 mil, ele envia para 10% do seu público. Depois dos 5 mil, ele envia para 3%. Vai caindo até 0 ponto tanto. O Facebook não envia para ninguém, cara. Facebook, se você não usa os grupos do Facebook, você não atinge ninguém. Eu gosto do TikTok. Eu não acho que o TikTok é ruim. Eu ainda acho que, assim, você tem duas redes de bom engajamento. Você tem o Twitter, que é fantástico. É que o Twitter a gente não sabe que tem engajamento, porque não mostra. E o TikTok, se você souber brincar, você consegue. Sim, se você fizer a combinação das hashtags com a música certa e postar no horário certo, aí você bomba. Então, mas aí ele tem aquela coisa, você tem que ir crescendo o teu ranking de engajamento ali. Eu tô, por exemplo, meu ranking de engajamento tá baixo agora. Quanto mais comentário você tem, para mais gente ele mostra. O comentário é muito importante no TikTok. Então, é tempo de visualização, depois ele vai te dar o comentário. Na verdade, assim, é tempo de visualização, quantas pessoas te seguem por aquele vídeo, quantas pessoas entram no teu perfil por aquele vídeo, é que isso não tem métrica. Comentário, compartilhamento, eu não sei qual que é, mas eu acho que eles devem ter o mesmo tamanho, mesma média de importância. Lá pro final, like não faz muita diferença. Like é relevante, tanto para Instagram, para qualquer coisa. Mas, cara, fica aí, você está intimado por mim, que não significa muita coisa, mas, cara, eu queria muito ver você produzindo mais coisa, porque eu acho que você se comunica muito bem. Eu acho que eu quero muito fazer mais coisa, mas é que YouTube eu preciso de um computador decente para editar, e meu computador tá meio que morrendo. Entendo. Mas, cara, você se comunica muito bem, então, galera, sigam o Thiago, sigam a V também. A V é igual uma Boy também é multi-podcaster. A V tá no Madcast, ela vem aqui direto, ela tá lá no NGFcast também direto, tá em todos os lugares, né, V? A V é quase um tapa-buraco, entendeu? V, chega aqui, tô indo. Mas é isso, galerinha do chat, vocês curtiram o papo, acharam que vocês aprenderam um pouquinho mais sobre Cthulhu hoje? Como é que foi? Pode dizer aí que a gente vai... A ver onipresente, obrigada. Me senti o Cthulhu em pessoa agora aqui. Exatamente. Mas, cara, foi legal, cara. Cthulhu, a gente tá começando essa série, a gente ainda vai estruturar melhor os episódios. E provavelmente eu vou te chamar para gravar outras coisas também. Cara, pode chamar, amei. Falar de monstros é a minha coisa.
Gosto muito. Não só de monstros, mas participar dos episódios sobre... Porque assim, a gente tem um podcast de RPG, mas RPG é uma desculpa pra gente falar de várias coisas. Não, eu Então, não tenho podcast de RPG, eu vou te convidar também, tá? Porque já tem 300 Por assuntos que eu favor, quero vamos falar lá. com você. Só que como eu falo de tudo e qualquer coisa, pra mim é mais fácil. Exato. Assim que é bom, A gente né? tem que achar uma desculpa para encaixar o RPG. Por exemplo, a gente gosta de anime. A gente queria falar de anime. Aí a gente faz listas de animes que dariam um RPG. E aí a gente fala do anime e fala, ó, daria para você jogar esse RPG aqui usando o sistema, esse anime aqui usando o sistema tal. A gente dá essa burlada aí no sistema. A gente quer falar de séries, a gente faz as séries que dariam um RPG, ou quando a série tem muito a ver, por exemplo, vai ser a série do Senhor dos Anéis. A gente fala só da série do Senhor dos Anéis, que aí tem tudo a ver mesmo. E então a gente sempre acha uma desculpa para trazer cultura pop aqui, então é tranquilo, a gente vai gravar muito ainda. Vou gostar muito, pode chamar quando quiser. Pessoal do chat, quem quiser aí deixar o sub para nós, a gente está com... Oh, meu Deus. A gente vai ter os emotes da Twitch logo mais em breve, já estão em processo de produção, e aí vocês vão poder usar eles, são emotes muito bonitinhos, muito bacaninhos. E, cara, é isso, a gravação, hoje à tarde, hoje à noite, às 7 horas, tem mais gravação aqui, eu vou estar com o José Nossi, que é autor do Pequenos Aventureiros, que é um sistema de RPG que ele criou para crianças jogarem RPG, então ele é todo lúdico e todo divertido de se jogar, mais simplificado, a gente vai saber direitinho hoje à noite, então quem quiser colar às 7 horas estaremos de volta. É isso, acho. O pessoal do chat querem perguntar alguma coisa, interagir, a gente está aqui para falar com vocês. Os convidados estão liberados, tá? Vocês estão aqui só porque vocês não têm mais o que fazer. Se tiverem, por favor, estão liberados. Tô confortável. Então, Eu beleza. fiquei porque vocês são prioridade, gente. Não é que eu não tenho mais o que fazer, porque a gente tem escalas de prioridade. Fantástico. E, gente, a gente está com essa parceria com a Montink também. Você aí que trabalha com conteúdo, quer monetizar, de repente fazer umas estampas de camiseta, caneca, é só acessar aí. A gente tem a... acabou de mandar ali no chat. Eu acho que esse chat tem reconhecimento de voz. Ah, não, o Victor que deu. Sou maluco. E aí, pegando o nosso link, você tem o dobro de tempo de experiência grátis para abrir a sua lojinha. Vê, você tem um cupom de parceria com nós, né? Eu tenho cupom de parceria com a taverna que eu já estou dando para todo mundo. Eu já estou passando para todo mundo meu cupom. Bola. A gente está com a loja nova e a gente está fazendo parcerias, então, Thiago, logo mais a gente vai conversar aí se você não quer um cupomzinho para dar para os seus inscritos também. Opa! A gente tá com esse projeto da loja que é novo e não é novo. A gente tem desde o ano passado, mas a gente reformulou ela esse mês, fez parceria com editoras, então vai começar a vender bastante camiseta de alguns RPGs aí bem legais, fora as que a gente mesmo faz, tipo essa aqui. E aí a gente está fazendo algumas parcerias com alguns influencers, para a galera pôr um cupomzinho lá, dar um cupomzinho para os inscritos, e aí você ganha também comissãozinha pelas vendas que tiverem com o seu cupom. Então, a gente está fazendo várias parcerias aí. Já fica o convite, depois eu te explico melhor. Mas é isso. Legal. Gosto. Olha só, o MSC Bad Mal, ele é muito mal mesmo, porque é mal 2 vezes. Ele falou que nunca jogou. Ele é bad e mal. Ele falou que nunca jogou esse RPG Call of Cthulhu. A pergunta é de maneira geral, como funciona o jogo? Como funciona Call of Cthulhu? Quem aí já jogou Call of Cthulhu? Quem jogamos? Humanos, monstros... Com quem jogamos? Joga com humano. Basicamente, eu vou dar um panorama geral, depois a gente pode aprofundar um pouquinho mais. Call of Cthulhu você vai jogar com um humano e você basicamente vai ser um investigador. Você não precisa começar como investigador, mas você vai se tornar um investigador eventualmente no jogo. Ele se passa ali mais ou menos na década de 20, 30, né, que é quando os livros se passam também. E você vai montar o seu personagem, você pode ser um cientista, você pode ser um jornalista. Eu já joguei com um personagem que ele era mecânico, né, que ele tinha uma oficina mecânica e tal. E você monta o seu personagem, ele é baseado em pontos, então você pega ali várias coisas que você... eu quero ser bom em mecânica, e eu ponho alguns pontinhos lá, quero ser bom em diplomacia, põe alguns pontinhos de diplomacia, tem várias características. E você vai jogar basicamente tentando parar alguém de fazer merda. É isso.
Ele é Você usa mais um jogo investigativo, né? Ele é A de ideia dele é ser bem investigação. investigativo. Exato. Eu acho que a graça do Cthulhu é você jogar ele como uma mesa de suspense, Suspense. você ir desvendando os mistérios e ir tentando parar com a invocação de Cthulhu, né? Porque tem gente que gosta de já enfiar o Cthulhu e você tentando parar o Cthulhu depois que ele vem. Eu acho que pega um tom mais legal antes dele chegar, tá? Sabe? Você Aí tentando você impedir joga a que herança ele de chegue. Cthulhu. E você joga a Aliás, herança de Cthulhu. aliás, Cthulhu é um dos poucos jogos que é muito interessante você jogar só um mestre conhecendo o sistema. Porque o resto é legal. O Sim. D&D é legal você conhecer um pouco, você lê os livros, o Vampiro, se você não lê o livro, meu Deus, como é chato pensar pra quem não lê livro de Vampiro. E ninguém nunca lê, né? É só o mestre que lê geralmente. Mas o chamado de Cthulhu é interessante se você não conhecer. Porque se você não conhecer, você vai descobrindo esse mundo esquisito. Realmente vai investigando o mundo, né? É um dos poucos RPG que tá fazendo isso. Cthulhu e Cult. Que, aliás, Cult é fantástico, Cult é maravilhoso. Gente, Cult tá bombando demais. Eu tô ouvindo todo mundo falar de Cult agora. Estão lançando livro no Brasil. Eu acho que é justamente por isso. Cult é fantástico. Nossa, Cult pra mim é um dos RPGs favoritos que existem pra mim. Ah lá, eu não sei, o pessoal do Abismo dos Dados, que também é um podcast de RPG de terror, que às vezes vem aqui, a Nana tá lendo o Cult que ela vai mestrar lá. Vamos ver se eu trago pra Taverna Cult também. É genial, Cult. Ele é bem mais complexo que o chamado de Cthulhu. Ele tem aquela ideia. Ele tem uma sacada um pouquinho de Lovecraft, essas coisas de deuses exteriores, mas a ideia é que assim, você vive num universo criado por um deus X, que na verdade esse deus é um cara como você, e você é um deus, só que ele virou pra você e falou assim, não quero mais. Então ele te prendeu numa realidade falsa. E Então você é um tipo um deus menor. Você é um deus menor, não, você é um deus tão grande quanto. O problema é que você não sabe disso. Ah, entendi. E aí a maneira de você conseguir sair desse véu de não deusagem que existe é você enlouquecendo ou para o bem ou para o mal. Enlouquecendo para o bem ou para o mal. Enlouquecendo para o bem é aquela coisa, tipo, você vai virando fanático religioso, você vai criando neuras de tem que ser bonzinho com tudo. Ou você vai ficando tipo mal. Você tem o. Assim como o Cthulhu, ele tem essa coisa de insanidade. Ele tem o mental balance dele. Ou você fica bonzinho e não é. E bonzinho não é bom. É tipo mental balance pra cima ou pra baixo. É tipo, e ele tem aquela coisa da meio junguiana, que você tem a sua própria sombra, que você cria um Nemesis. Cara, é fantástico. Caramba. Extremamente pesado, extremamente difícil. Me interessou muito. Um dos melhores RPGs que tem. Dá uma lida, cara. Eu prometo que você vai gostar. Já vou fazer o convite. Provavelmente eu vou chamar você e a Nana para vir falar de Cult aqui, provavelmente. Mas falando um pouco mais de Cthulhu ali pro Bad Mal, ele trabalha com o sistema de dado dele através de porcentagem, né? Ele usa o tal do D100, que é um D100, um dado de 100 lados. E aí você vai ter que tirar a porcentagem menor ou até a dificuldade do que você quer fazer. Então, se a dificuldade de você entender um escrito antigo é de 60%, você vai jogar o seu D100 e vai ter que tirar até 60%. É isso, né? Mas o D100 dele, deixa eu mostrar aqui como que é. É 2,10, não é? Não. Peraí, gente. Vou pegar aqui meu kitzinho. Ele é de 10 em 10. Eu acho que eu não tinha visto isso. É a porcentagem de 10 em 10, né? Então, tipo, você não tira 65%. Só se você jogar um Olha que D100 dado outro D10. bonito. Esse dado bonito. É o meu dado de Call of Cthulhu mesmo, ó. Ele é um D10, basicamente, que você vai de porcentagem. É que tem o D100, né? Que é aquele dado que parece uma bola, de tanto Esse lado aqui, que ele tem. que é o 100, né, no caso, ó. Olha lá. Que lindo. Os outros vão todos de 10 em 10. Aí você tira. Geralmente você joga só ele, aí você tira a porcentagem redondinha. O Mas 100 pode é jogar... O 100 nesse dado é aquele símbolo, né? Aquela estrela toda torta. É a estrela do... Que da hora. Muito legal. Olha lá, o Victor falou, eu gosto de dado bonito. Aí eu vou fazer um sistema que usa todos os dados possíveis, mas só vale se o dado for bonito. Justo. Já posso jogar esse sistema, pode me chamar.
Isso é coisa de RPGista, né? Gostar de dado bonito. Eu acho que ninguém no Sim. mundo se importa com dado como RPGista. Gente, Mas tem uns dados que são muito bonitos, cara. Uma coisa idiota, que foi meu orgulho na pseudo-adolescência, assim. Comecei a jogar RPG, né? E como toda pessoa que começa a jogar RPG, uma das primeiras coisas que você faz é o quê? Comprar um monte de dado de um monte de lado. Porque você Lógico. acha dado de vários lados. Um bagulho muito legal. Aí um dia eu tava... Você é a única pessoa que sabe que tem dado de vários lados. Isso, aí um dia eu tava, Exatamente. tipo, na aula, e eu carregava os meus dadinhos, tipo, no estojo, pra lá e pra cá, né? Porque depois do colégio eu ia jogar RPG, então você não esquecia, tava tudo ali juntinho. E aí o professor de matemática veio, não, porque um dado de... Aí um dado. Aí eu perguntei na mãe inocência, não vou pra você escrota, não. Ah, um dado de quantos lados? E ele veio rir, tipo, porra, claro que foi de 6, pô. Já viu dados de meus lados? Eu já. Ele é claro que não. Aí eu fui lá, tirei meu dado aqui, ó. Um montão de dados de vários lados. Olha, bom que você tinha assim pra botar na mesa. Pá! Aqui, ó. Existe até de 20 lados, né? Porque eu sabia, na minha cabeça existia até 20. Depois que eu descobri que tinha de 100 por aí, vai. É infinito. Mas eu falei Agora, aqui, hoje em dia, ó. Hoje em dia que você tem dado virtual, por exemplo, aqui no Discord da Taverna, a gente tem um bot de dado e você rola dado de número de número que você quiser. De número ímpar, né? Tipo, de Mas 17. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa que você pegar o dado e jogar. Mas a sensação sabe aquela sensação de, puta, eu preciso tirar um resultado aqui, porque senão fudeu. E aí você faz aquela fezinha, fala, por favor, dá esse resultado. E aí joga e quando dá o resultado, você fala, isso, caramba. A sensação é a mesma. E essa sensação é muito boa. Eu não sei, eu sou muito ruim no dado. Eu tenho um azar enorme. Mas daí você tem que jogar o Cthulhu, que você tem que buscar resultados menores mesmo. Não, mas assim, né? aí eu GURPS também, geralmente, você aí vai dar maior. Menor, o resultado melhor. O 2D20. GURPS. Eu tenho um GURPS que é Cthulhu Punk. Nossa, Cthulhu Punk. Que da hora. Caraca! GURPS é um negócio muito doido, né? Dá pra fazer qualquer coisa em GURPS, né? O problema é que tem regra até tem uma série muito desnecessária lá, cara. Mas aí você não usa, é o que o Thiago tá falando. Usa, você usa o que você acha que funciona, tira o que você acha que não funciona. Até porque o legal do GURPS é você jogar no cenário que você quiser, né? E vai ter regras que vão funcionar para determinados cenários e tem regras que não funcionam para outros cenários e por aí vai. Então se adapta. E tem muito cenário legal. Inclusive tem o GURPS Super Heroes, ou super-heróis, que na verdade, ele é basicamente um livro que metade do livro fala de vários poderes de heróis e a outra metade é uma adaptação do livro do George R. Martin, J.R. Martin, o cara do Game of Thrones. Como é o nome do livro dele, super-heróis, agora? É um livro que ele tem super-heróis, é uma série de livros que ele tem super-heróis. E aí eles falam, eu esqueci o nome agora. Desiste dele, não sei. Mas não é dele que você tem que desistir, é da HBO, entendeu? Desiste dele porque ele também não termina os livros para eu continuar lendo, então eu desisto dele, gente. Isso é real. O Ventos do Inverno, ele tá demorando tanto, gente. Meu Deus do céu. Esse livro era para ter lançado em 2014. Vocês têm noção de que a primeira previsão dele era para 2014? Pô, cara, mas você já viu também o tamanho do livro que ele faz? Ele faz tipo cada... Mas o primeiro livro é de 91, cara. São 30 anos aí. 30 anos ele não terminou o livro, cara, não. Será que o final da série não deixou ele ainda mais preocupado com o que ele vai escrever? Cara, eu acho que ele não sabe mais o que escrever. Ele já fez uma lambança tão grande naqueles livros, enfiou tanta coisa, que nem ele lembra mais o que ele fez naquela bagaça. E ele olha pro tamanho dos livros e fala, eu não vou reler isso. Eu acho que ele tá esperando morrer antes de escrever o livro, que daí ele não tem que lançar. Pode ser, porque aí ele já escreveu um pouco, e aí vão lançar, e aí alguém vai escrever o final por ele, e aí se for ruim, a culpa não é dele, porque não foi ele que escreveu. É igual o final da série. O final é ruim, a culpa não é dele. Não foi ele quem fez. Exatamente. Acho que ele tá indo no mesmo estratégia com o livro. Porque tem várias outras coisas, né? HQ, etc. Ele vai deixar todo mundo fazendo os finais que quiserem. Aí ele escolhe o que a galera gostou. Olha lá, o Marcelo Guaxinim falou que ele ficou rico, o capitalismo venceu, ele tá comendo bem e jogando videogame. É isso. Acho que comendo bem ele sempre esteve.
Pra ter o tamanho daquele ali, a gente sabe como é. Eu acho que ele está certíssimo. Não. Tá ganhando bem. No errado Se não tá. fosse se fosse ele, estaria fazendo exatamente a mesma coisa, só que eu já tinha deletado minha conta no Twitter. O dia que a Magazine Luiza quiser comprar a Taverna Online, aí eu também vou estar igual a Walmart, cara. Eu vou estar lá só comendo, jogando videogame e... Você vai estar jogando RPG, não vai largar suas raízes. Não vou. Cara, eu só jogo RPG. Eu tenho um Nintendo Switch que tem 2 jogos, que é o Crash e o Mario Odyssey. Que eu não jogo, quem joga é minha esposa, e eu só jogo RPG. E eu só jogo em live, porque eu só jogo no trabalho, digamos assim. RPG é meu trabalho. O RPG é meu trabalho, praticamente, cara. Faz muito tempo que eu não jogo RPG com alguém assim. Eu joguei com o jogo. Teve Quer pandemia, jogar? né? Vamos marcar. Só Teve marcar. pandemia, então foi super complicado. Eu quero começar a fazer um jogo online, mas eu preciso de um computador decente. Não tem como. Pra jogar RPG, você não precisa de um RPG decente. Pra gente jogar, é isso aqui, ó. É isso aqui. É RPG, é isso aqui. E vamos. Mas... Ó, vamos lá. Pode no máximo um ouvinte e enfim. A taverna pelo tá celular, aberta para quem rapaz. quiser vir jogar com nós. A taverna tá sempre aberta para quem quiser vir jogar com nós. Em live ou não também. A gente pode marcar coisas offline. Que mais que eu posso falar aqui? Agora, conteúdo é com o chat. Aí, quando o chat dá alguma coisa para nós conversar, nós conversa. Senão a gente já pode encerrar, que a gente já tá aí completando meia hora. Meia hora tá um tempo bom. Porque esse conteúdo aqui é exclusivo da live. Não vai pro podcast. A gente está aqui para conversar na live. A live vai ser upada amanhã no YouTube da Taverna Online. Então, quem perdeu o bate-papo pode conferir lá no YouTube também. O bate-papo que a gente teve sobre Cthulhu vai ser editado todo bonitinho e vai sair no nosso feed na Taverna Online. Sem a pamonha. Sem a pamonha. Sem a pamonha. E aí você pode ouvir em todos os agregadores aí, apps de áudio. A gente está no Spotify, no Deezer, na Amazon, na Apple, no Google, Castbox e mais uma porrada de agregadores que tem por aí. Pessoal, quer dizer algum recadinho final aí? Thiago, Vê? Vou dar mais uma exclamação convidados aqui para a galera pegar suas redes. Por mais tentador que seja, não sigam Cthulhu. Não sigam Cthulhu, mas joguem Cthulhu que é legal. Vocês podem jogar Cthulhu, mas não sigam ele, por favor. Que dá certo. Sensacional. Bom, galera, vamos encerrar. Eu vou chamar uma boia aqui para tirar a gente. E é isso. Eu vou botar a telinha agora de espera. A gente vai ver um pequeno intervalinho enquanto a gente não sai. E é isso. Tira nós, uma boia. Beleza, deixa eu... não consigo pôr o intervalo porque eu não estou controlando. Então é isso. Eu pedi para uma boia tirar nós. É isso? Eu vou. Vocês não precisam, de verdade. Pode dizer tchau e sair. Se você quiser, eu fico aqui enrolando contigo. Eu vou ficar aqui só... Se ele vir tirar... A gente acompanha você, não tem problema não. Indo para isso, Alan. Para enrolar quando eu vou ficar aqui enrolando mesmo. Já pedi para uma boia tirar a gente quando ele aparecer. Mas então... Aparecer, a gente sai. Vamos falar de RPG então, no geral? A Davi, acho que até... acho que nunca perguntei isso pra ver. Como que vocês começaram a jogar RPG? Tem um podcast comigo falando como eu comecei a jogar RPG, cara de pau. É? Então tá. É que eu não ouço meus próprios podcasts. Aqui, às vezes faz muito tempo. O primeiro Jornada da Heroína, lembra? Eu tava lá contando como eu comecei a jogar RPG. É verdade. Onde saiu essa blusa bonita aí de onde você tá usando, sabe? Essa blusa aqui saiu, é verdade. Essa blusa saiu do episódio que a gente gravou que chama A Jornada da Heroína. A gente chamou um monte de mina para contar como que elas começaram a jogar RPG, né? Se foi legal, se teve alguma dificuldade e tal. E essa frase aqui, ó, saiu de lá, porque é aquilo lá, né? Infelizmente, a gente tem a galera que acha que RPG tem que ser historicamente acurado. Então não pode ter mulher, não pode ter negro. E a gente fala, irmão, na Idade Média, não tinha dragão. Então, se você consegue achar uma desculpa para ter magia, para ter dragão, você consegue achar uma desculpa para ter uma mulher no seu RPG, ou para ter um negro, para ter um gay. Na realidade, se você tem um dragão ou magia, você não precisa mais de uma desculpa para ter qualquer uma dessas coisas. Só tá lá. Só tá lá, gente.
Caralho, precisa botar na camiseta. E é uma das mais vendidas, hein? Acho que é a mais vendida essa aqui, ó. Na verdade, mais não tinha legal. Mas como que o Ti começou a jogar, então? Porque a V já falou. Cara, é complicado. Começar a jogar de verdade, eu fui jogar acho que depois dos meus 17. Eu descobri Vampiro com meus 15, 14, não sei, lá naquela Bienal. Mas criança, tenta convencer uma criança a jogar RPG. Você não consegue. Não, se tiver alguém para mestrar, até vai. O problema Cara, é que Então, você minha vida inteira eu mestrar. fui mestre, né? Eu acho que eu nunca joguei RPG. Eu joguei muito pouco RPG de sentar eu ser jogador. 99% da minha vida fui mestre. Então, assim, e eu amava, né? Comprar livros de RPG e ficar lendo aquele mundo bizarro. Nunca jogar, mas comprar aquele livro e ficar lendo eternamente tudo. Mas eu também comecei mestrando, cara. Porque não tinha ninguém que jogava exatamente. RPG. Aí eu Exatamente. comprei um 3DT, me deram um 3DT, minha mãe me deu. E aí eu chamei uma galerinha para jogar, mas se não fosse eu, nunca tinha. Lá também, meus amigos, geralmente eu que mestrava sempre. Eu gosto A de gente vai mestrar. continuar esse papo em outro podcast, porque agora uma boy tá aí. Então, gente, muito obrigado para quem ouviu até aqui. A gente enrolou pra caramba. E até a próxima. E uma boy pode tirar nós. Beijo pra todos. Meu Deus do céu. Agora a gente fica aqui, vai estar uns 5 minutinhos, 2 minutinhos, porque uma boy encerra a live. Ai, galera.